Salve povo, aqui é o Zelota com mais um capítulo da nossa saga bizantina. E no capítulo de hoje nós vamos ver a história do João Vatatzes III. Vamos ver a continuação do reinado dele, as alianças com o Império Sacro Romano Germânico, que faz tempo que não aparece aqui na nossa saga. Também teremos a aliança com o Sultanato de Rum, as negociações com a Santa Fé, a tentativa de conquistar Constantinopla através de uma troca polêmica, e também vamos ver a sua política interna, a economia, várias mudanças que aconteceram com esse imperador que se tornou um santo. Então vamos ver todos esses detalhes nesse vídeo, mas antes de eu começar a contar essa história para vocês, eu peço a todos que não capotem no like e compartilhem com os amigos, que ajuda demais o canal a crescer e valoriza muito o meu trabalho. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade e essa é a saga bizantina, onde eu conto a história de todos os imperadores e usurpadores bizantinos. Por isso eu recomendo que vocês assistam aos vídeos anteriores para entender melhor essa história, ou caso vocês prefiram, assistam qualquer outros dos vídeos que estão na videoteca do Zelota, com várias sagas e mini sagas com povos do Ocidente, Oriente, África, Ásia. Me sigam também no Instagram, @Zelota, para vocês ficarem sabendo das novidades do canal quando os vídeos forem postados, e também participarem das enquetes para escolher os especiais. E também tem o nosso clube de membro, que é o Acampamento Zelota, onde lá vocês podem fazer parte e ter acesso a conteúdos exclusivos, somente o Curta com o Zelota, que são os vídeos que eu faço relacionados com os vídeos que saem aqui no canal. Vídeos todas as quartas às 20 horas com os especiais, e nos sábados às 17 horas com a saga bizantina, sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo sem enrolação. Vamos direto ao assunto. Bom, então vamos ver primeiro como foi a relação dele com Frederico II, o Sacro Imperador Romano Germânico. Bom, o João ele tinha uma preocupação de arrumar um aliado no Ocidente, né? Uma vez que o Império Bizantino foi totalmente desmembrado, né, pelos latinos, e faz tempo que o que sobrou dos bizantinos não tinha mais uma relação de amizade com ninguém lá no Ocidente. Então o João ele consegue fazer uma aliança com Frederico II, que era o imperador do Império Sacro Romano Germânico, e essa aliança vai ser, de certo ponto, muito vantajosa para ele. Talvez não tanto como ele imaginava, mas acabou sendo. O que aconteceu foi o seguinte: o Frederico II ele havia apoiado o João Vatatzes quando João tentou conquistar Constantinopla. E é claro que aquilo não pegou nada bem para o Frederico II, com a sua imagem com o Papa, né, que era o Papa Gregório IX. Então o Papa Gregório IX chamou o Frederico II para uma conversa e ordenou que o Frederico II fizesse uma cruzada. Ele liderasse, organizasse essa cruzada contra o João Vatatzes, por conta das hostilidades que o João III fez, né, no caso o nosso João Vatatzes, contra Constantinopla, que era a capital do Império Latino. Bom, é claro que o Frederico, né, como era aliado do João Vatatzes, acabou negando esse pedido e, consequentemente, ele foi excomungado pelo Papa. Então, ele precisava de um apoio do João Vatatzes caso acontecesse alguma coisa ao seu império. Claro que seria difícil o João Vatatzes enviar forças militares até lá. Imagina a distância, né, de Constantinopla até o Império Sacro Romano Germânico, já era muito longe, ainda mais Nicéia. Bom, mas enfim, aconteceu essa aliança, que foi formalizada em 1244 através do casamento do João Vatatzes com a Constança, que era uma filha bastarda do Frederico. Bom, a Constança era filha do Frederico com um amante que ele tinha, chamada Bianca Lância. E essa moça, no caso menina, tinha só 14 anos de idade. Bom, era o desespero que o Frederico estava em busca de aliados. Bom, acontece que na época a menina tinha 14 anos e o João Vatatzes já era um cinquentão, né? Tinha 50 anos de idade,
e depois ela acaba mudando o nome para Ana. Então você deve estar se perguntando o que aconteceu com a esposa do João Vatatzes, né? A Irene Láscaris. Bom, aconteceu que a Irene, que foi a primeira esposa do João, ela havia sofrido um acidente ao cair de um cavalo, o que a impossibilitou de gerar mais filhos. Tanto que o casal só teve um único filho, que foi o Teodoro. Então depois disso ela acabou se retirando para um convento, onde ela viveu até 1229. Bom, essa aliança, como eu mencionei anteriormente, ela não foi tão benéfica para Nicéia, mas apenas pelas questões diplomáticas. Mas mesmo após o falecimento do Frederico II, o João Vatatzes manteve uma boa relação com o seu sucessor, que foi o Conrado IV. Bom, outra questão que aconteceu foi a relação com a Igreja Católica. Bom, essa relação com a Santa Fé ela vai se dividir em duas fases. A primeira, na época do Papa Gregório IX, e o Patriarca de Nicéia, que era o Germano II. E a segunda fase foi com o Papa Inocêncio IV e o Patriarca de Nicéia, que era o Manuel II. A Igreja Romana estava tentando subordinar a Igreja do Oriente, enquanto João III tentava conquistar Constantinopla. Então ambos os lados começaram uma negociação, estavam dispostos ali a abrir concessões para atingir os seus objetivos. E aí o início das conversas foi em 1232 em Nicéia, e depois um novo encontro aconteceu em 1234, tanto em Nicéia como também depois em Nifeu, quando representantes das duas igrejas se reuniram para avaliar as possibilidades dessa unificação. Só que, é claro, existiam aquelas questões dogmáticas que foram debatidas, principalmente com relação ao purgatório e tal. Então, os bizantinos, inclusive, estavam tendo ali como um dos seus representantes o Nicéforo Blemides, que era um estudioso de várias ciências, além de história. Ele estava teologia, sociologia, matemática, astronomia, enfim, era aqueles caras que estudavam de tudo. Então ele ficou à frente desses debates aí. Enfim, aí tivemos várias discussões e discordâncias, questões óbvias, os dogmas eram bastante diferentes, era complicado. E aí aconteceu que as negociações foram paralisadas depois que o João impôs ali as suas condições. Bom, o que foi que ele queria? Ele queria que o Papa parasse de enviar reforços para o Império Latino, que não mandasse mais ninguém para proteger Constantinopla. Quanto menos gente protegendo, melhor, O João era um cara muito esperto. E aí, por conta disso, não teve mais assunto. E aí, em 1236, teve aquela aliança que a gente viu no vídeo passado da Bulgária com os bizâncios, os bizantinos, os nicenos, enfim. E aí aconteceu essa aliança contra os latinos em Constantinopla, teve aquele cerco, e aí isso vai, obviamente, deteriorar a relação com a Igreja Católica. E aí, em 1241, o imperador latino, que era o Balduíno III de Courtenay, e o João Vatatzes, eles assinam um novo acordo de paz. E aí as conversas são retomadas com a Igreja Católica em 1243. Bom, o Papa Inocêncio IV ele estava disposto a aceitar os termos de João, ou seja, entregar Constantinopla. E João tinha que permitir que a Cúria Papal tomasse conta da Igreja do Oriente, ficando subordinada à Igreja Romana. Bom, o acordo nunca esteve tão próximo de ser feito e finalmente Constantinopla ser reconquistada. Mas aí o desacordo dos patriarcas bizantinos e os católicos acabaram melando ali esse acordo, e naquele momento já não era mais tão interessante para o João abrir mão da igreja, a igreja bizantina, e fazer seguir aí esses dogmas da Igreja Católica, já que
Constantinopla estava enfraquecida, o Império Latino estava começando a dar sinais de que não iria durar muito tempo. Então ele poderia tomar à força a antiga capital do Império Bizantino. Bom, nesse tempo também aconteceu que o João, o Inocêncio IV, que era o Papa, e o Manuel II, que era o Patriarca, faleceram quase que simultaneamente, né? Pô, foi estranho isso, e aí as negociações acabaram sendo encerradas. Bom, mas o nosso imperador ainda não faleceu, tem muita coisa para falar dele aqui. Bom, as relações com o sultanato de Rum. Bom, as relações entre Nicéia e o sultanato de Rum, elas foram pacíficas durante o reinado do João III. As fronteiras haviam sido estabelecidas por volta de 1230. Mas aí em 1242 surgiu uma nova ameaça muito perigosa que vocês conhecem bem, que foram os mongóis. E eles chegaram na Ásia Menor e o primeiro ponto, né, o primeiro objetivo deles era de conquistar o Império de Trezibonda. E aí, claro que aquilo se tornou uma ameaça tanto para Nicéia como para Rum. E aí eles fizeram essa aliança de se reaproximarem mais uma vez. Bom, João temia que com a queda de Icônio, né, que era a capital do sultanato de Rum, Nicéia seria o próximo alvo dos mongóis. E aí ele retorna de uma campanha que ele estava fazendo na Trácia e na Macedônia e retorna para Nicéia. E aí em 1243, João se encontra com o sultão Caicosrós II nas margens do rio Menderes, onde foi ali assinada uma aliança. Bom, aconteceu que os seljúcidas, que já estavam sendo ameaçados pelos mongóis, foram finalmente atacados em 1244. Bom, e aí eles derrotaram os seljúcidas e deixou o sultanato em frangalhos. Bom, os mongóis depois partiram da Ásia Menor, muito bem explicado isso, mas o que se entende é que eles também tentaram atacar Nicéia, mas João pagou uma quantia bastante generosa para que eles fossem embora e não aparecessem mais por lá. E foi por isso que eles não atacaram Nicéia também. Mas aí o sultanato de Rum ficou numa situação extremamente grave. Bom, para o João, se tivesse algum problema, os seljúcidas não seriam mais uma ameaça, pois eles estavam ali totalmente destroçados e necessitavam ali de se reestruturar novamente. E aí agora eles dependiam muito de Nicéia, né? Todos os produtos que Nicéia exportava ia para o sultanato de Rum e com preços nada camaradas, né? O João ali pegou pesado com os caras, né? Bom, aí tivemos a questão da estrutura política e social. Bom, a expansão de Nicéia acabou sendo muito benéfica para o Império, né, com novas regiões que foram anexadas e os governadores eles tinham liberdade para governar sem muita interferência do João Vatatzes. Mas ele sempre estava de olho para evitar questões de abusos de autoridade e também que garantisse, né, que a justiça fosse mantida. Bom, a política de nomear pessoas que não vinham daquelas tradicionais e aristocráticas famílias bizantinas também foi uma atitude pioneira iniciada ali pelo João. Só que claro que aquilo gerou uma insatisfação na aristocracia, né, que estavam acostumados com aquele velho sistema que era muito comum no Império Bizantino. Bom, João também teve o amplo apoio da aristocracia militar e aquela política interna dele teve como fator principal a economia e a produção agrária. Bom, com isso ele visava a autossuficiência do Império de Nicéia, o que faria com que Nicéia fosse cada vez mais independente e necessitasse menos de importar produtos de outros locais, principalmente do luxo que vinha do Ocidente. Bom, o João ele tomou medidas sociais que também melhorou muito a vida da população rural e urbana. Ele conduziu um censo e deu um pedaço de terra para cada súdito.
Bom, já no fim do reinado, ele exigiu alguns bens dos grandes latifundiários, que acabou causando ali o descontentamento deles, é claro, né? Bom, o João ele fazia o seguinte, ele tinha uma vida muito simples, e uma coisa que ele fez foi cortar gastos no palácio, coisas que eram desnecessárias. Então ele vai fazer essa contenção de gastos do palácio e vai também estabelecer a justiça social em Nicéia. Bom, ele vai tomar medidas contra a exploração dos pobres, né, abolindo o sistema antigo da apropriação indébita. Bom, isso é quando existe até na lei penal, né, brasileira, né, que seria de tomar o bem ou, no caso, o imóvel de alguém sem o consentimento daquele proprietário. Bom, o que era muito comum, que quem faziam isso eram os toparcas, que eram os governadores bizantinos. Então ele ficava de olho nesses governadores para evitar esse tipo de situação. Bom, então essas medidas fortaleceram a economia interna e também o Estado, tornando mais forte do que na era dos Comnenos. Bom, agora com relação à igreja, no caso a igreja ortodoxa, o João percebeu que a igreja ela estava muito fraca, então ele decretou uma lei em 1228 que proibia que políticos, pessoas influentes indicassem patriarcas ou outros membros para o clero. Então ele deu essa independência para a igreja de Nicéia. E também ele vai reconstruir antigas igrejas e construir novas. Bom, com relação ao exército, o João ele vai reconstruir o exército, mesmo que o núcleo do exército ainda fosse formado por mercenários, que até na maioria eram latinos. Mas aí ele vai fazer o que? Aquelas doações de terra que eram feitas ali aos militares. Então isso vai fazer com que o pessoal tenha mais fidelidade ao Império de Nicéia. Assim também como a defesa, né? Com a construção de fortalezas nas fronteiras do Império, assim também como a reconstrução de antigas fortalezas da época do Império Bizantino que haviam sido destruídas nas diversas batalhas que nós já vimos aqui. E uma delas a de Esmirna, que várias vezes eu falei aqui, muitas batalhas aconteceram nessa cidade. Bom, também teve a permissão da chegada de colonos que vieram para viver nas fronteiras do Império de Nicéia. E o principal grupo de colonos eram os cumanos, esse povo que vivia nas fronteiras com a Trácia, Macedônia e também a Frígia, o que ajudaria na defesa. Era algo parecido com o que os romanos fizeram com os bárbaros. Bom, acabou não dando certo porque eles estavam vivendo dentro do Império e aí vocês sabem a história, principalmente para quem assistiu a saga romana anterior a essa. Bom, esse povo que eram os comandos eram chamados pelos bizantinos de citas, mas eles não têm nenhuma relação com os citas da antiguidade, que já vimos aqui no canal, mas era uma forma como os bizantinos chamavam outros povos estrangeiros do Oriente. Para eles todo mundo era cita. Bom, enfim, até os gépides eram chamados de citas. Mas aí esses cumanos vão formar um novo regimento dentro do exército de Nicéia, que eram chamados de Esquiticon. E aí seria, bom, bem semelhante ao que a gente viu agora no especial da última quarta, né, com os batavos que haviam formado um regimento dentro do exército romano. Bom, desde os primeiros anos do reinado do João, né, ele se preocupou com a marinha. E essa marinha dele foi decisiva na conquista das várias ilhas que a gente viu do mar Egeu, né, entre elas principalmente a ilha de Rhodes. E aí ele vai ter aquelas campanhas também que vão ser feitas, as campanhas terrestres na Macedônia e em Tessalônica, que essa marinha também vai ser muito importante. E aí vamos ter os cargos, né, do megaduque, né, que seria referente a um almirante, que foi um cargo criado pelo Aleixo I, e vai ser muito importante nessa organização da marinha. Vocês viram que lá atrás o Teodoro Láscaris formou a sua primeira marinha com um pirata, mas enfim. E tinha também o megaduque doméstico, que seria o comandante do exército de Nicéia. Bom, com relação à ciência e à arte, bom,
apesar de todos os compromissos militares que o João tinha, ele via a necessidade da educação do seu povo. E aí ele ordenou a construção de bibliotecas públicas e promoveu a ciência e as artes. Eu mencionei no vídeo passado que ele adorava teatro, né? Então ele tem essa preocupação. E aí ele tinha interesse em vários manuscritos, e durante o reinado dele é que tinha essa figura que foi o intelectual Nicéforo Blêmida, que eu mencionei um pouco atrás, aquelas negociações com a Igreja Católica. Bom, esse cara ficou responsável pela educação do Estado. E aí, entre os alunos do Blêmida estavam o sábio e o herdeiro do trono, que era o Teodoro Láscaris, e também o historiador e teólogo Jorge Acropólita. Esse cara aqui vai ser responsável por escrever toda essa história do período do João Vatatzes e alguns de seus sucessores. Bom, o João tinha muito interesse pelo desenvolvimento do intelecto da população, e ele vai promover a criação de centros de aprendizagem, especialmente de estudos seculares, e na construção de instituições de ensino superior, que, bom, Constantinopla tinha universidades, mas Nicéia ainda não tinha, então ele começou a fazer isso. Bom, com relação ao falecimento do João Vatatzes, em 1253, após uma campanha contra o déspota do Épiro, que era o Miguel II, o João passou a ter uma piora na sua saúde. Bom, ele sofria de epilepsia. E aí ele faleceu no dia 3 de novembro de 1254 em Nifeu, que era a capital de Nicéia, e foi sepultado no mosteiro de Sossandra, um mosteiro que ele mandou construir naquela época que eu falei, as igrejas que ele mandou construir, novas igrejas, onde foi esse mosteiro aí, que fica na Magnésia. Bom, João foi sucedido pelo seu único herdeiro, que era o Teodoro, que assumiu o nome de Teodoro II Láscaris, e já foi altamente preparado para dar sequência no Império de Nicéia. Coisas grandes virão. E aí o João, que não teve filhos com a sua segunda esposa Constança, era o filho único dele, foi o Teodoro. Bom, agora que história é essa de que o João se tornou um santo? Bom, poucos anos depois que o João Vatatzes faleceu, o João que foi amado e respeitado pelo povo devido à sua política interna, à sua política social. Bom, vocês viram vários benefícios que ele fez para o povo, ele era muito amado pelo povo. E aí ele acabou sendo canonizado pelo próprio povo. E aí, segundo João Acropólita, foi construída uma igreja em sua homenagem em Nifeu, e ele passou a ser cultuado por toda a Ásia Menor Ocidental. Bom, o culto ao João Vatatzes permanece até os dias de hoje, apesar de que a Igreja Ortodoxa Grega não o reconhece oficialmente como santo. Mas no Menólogo, que é um livro utilizado nas igrejas cristãs do Oriente, existe uma data de 4 de novembro que é comemorado o dia de João Ducas Vatatzes. Bom, ele virou santo mesmo sem ser oficialmente, Vamos comparar como se fosse o padre Cícero, que é considerado um santo, mas nunca foi canonizado, mas ele é adorado pelo povo no Nordeste, no Juazeiro do Norte, enfim. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Estarei retornando com o próximo capítulo da nossa saga bizantina, com o reinado do Teodoro II Láscaris, e vamos ver muitas coisas importantes que vão acontecer na sequência da nossa saga. E na próxima quarta-feira teremos o nosso especial. Tem 2 civilizações que estão aí para vocês escolherem. Para quem ainda não votou, só vocês irem na aba comunidade aí do canal, na página principal do canal, aba comunidade, vocês escolhem quem vocês querem na próxima quarta. Beleza? Entre os gregos báctrios e os povos do mar. Vamos ver isso aí. Então estarei retornando agora na próxima quarta com um especial. Um abraço do Zelota. Até lá. Falou, pessoal.